Olá, manos e minas do Brasil. Meu nome é Calil. Estamos aqui para mais um Depois do Apito, mais um episódio aqui no nosso canal. Agora da quarta rodada, não se percam pelos números, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar aí quem é o líder, quem venceu, quem jogou bem, quem jogou mal, quem foi demitido. E hoje estamos aqui nós dois juntos novamente. Fala, LF. Assim como o Vitor e Léo voltaram, nós também estamos de volta, Kaká. Boa noite aos amantes do esporte. Boa noite, boa tarde, bom dia aos amantes do esporte, independente do horário que você vai ver esse vídeo. Sinta-se abraçado. Estamos aqui mais uma vez. Juiz apitou, resenha rolou. Bola rolando aqui na arena local, porque aqui a resenha é sempre o melhor lance. Calil, já pede pra galera se inscrever e dar aquele like aqui no nosso canal. Exatamente, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, os outros vídeos que vocês assistiram também, comentar aí o que vocês acharam dos nossos vídeos anteriores e deste vídeo aqui também, que a gente sempre traz aqui. Estamos gravando o nosso quarto depois do apito. Esse daqui é a quarta edição, a quarta rodada. E sigam a gente também no Instagram. A gente tem a nossa página lá, que é a Arena Local também. Sigam a gente no Instagram, tá aqui embaixo no vídeo aqui, ó, Arena Local. Sigam a gente lá no Spotify também, acompanhem nossas rotinas lá no Spotify, que a gente sempre posta esse vídeo aqui, sai aqui no YouTube também e sai lá no Spotify. E você que tá no Spotify, se inscreve com a gente lá no YouTube também. É isso É aí, isso aí. LF. E para quem não entendeu a dinâmica do depois do apito ainda, né? É um vídeo que nós gravamos depois do apito do árbitro para falar das partidas Do que hoje último, exatamente. é O do último Campeonato. jogo que teve aqui foi Cruzeiro e Bahia, e aí a gente tá iniciando aqui o depois do apito. É isso aí. E em cima do lance, né, Calil? Porque o juiz apitou lá, a resenha já começou cá, porque acabou de acabar o jogo lá, Cruzeiro e Bahia, e nós já estamos entrando com a nossa resenha aqui na arena local. Exatamente, a gente vai. Quando o juiz apita para acabar o jogo lá, ele apita para começar a resenha cá. Gostou? Gostei, foi bem, foi bem. Ficou bom. Sensacional. Foi do improviso. Pensou agora? Olha, improviso. Você vê, Tô improvisa improvisando tudo, né? melhor que o Ronaldinho. Com certeza. Sensacional. Quem não tá muito bom de improviso é o Vasco, né, Calil? O Vascão, é o Carille, né? O seu queridinho aí, o técnico preferido seu aí. Tricampeão paulista com o meu time. Exatamente. Que é o que ele se escora na carreira aí. Perdeu para a equipe do Ceará, né? Pelo Na abertura placar da rodada, né? na abertura da rodada. Jogo ainda realizado na terça-feira. Perdeu aí com 2 gols do nosso queridíssimo Pedro Raul. Craque de bola. Saudades. E o gol do Vasco foi o gol do Verratti, que sempre deixa o golzinho dele também, né? É isso aí, dois. Há muito tempo que a gente não via isso, né? Três gols numa partida, três gols de centroavante, né? Em tempos de escassez de centroavantes matadores, Ceará e Vasco parece que estão sem. O Vasco já há muito tempo com o Verratti, né? Desde que chegou a protagonista no ataque. E o Pedro Raul se encontrando novamente aí a boa fase na equipe do Ceará, Kaká. O Pedro Raul abre o placar aos 30 do primeiro tempo. O Pedro também mata o jogo aos 40, aos 36 e aos 47 do segundo tempo ali, o Verratti desconta para a equipe do Vasco, cara. Sim. São os dois jogadores que no atual momento são quem lidera o brasileiro em gols, né? Cada um aí tem 4 gols. Cara, eu achei que eu ia ver de tudo acontecendo no futebol brasileiro, mas jamais imaginei que eu veria o Pedro Raul brigando pela artilharia do campeonato novamente. É, exatamente. E a lei E do nunca vai ex, né? explicar isso, então, né? Parece que, tipo assim, pô, a camisa do Corinthians pesa tanto que o cara esquece como é que joga bola. Sim. Incrível, velho. No Vasco É também não jogou inacreditável. nada. Só que assim, há uma coisa de destacar também, né? Só pra rapidinho, pra gente não se aprofundar muito. É aquela questão que, pô, o cara tá na equipe do Ceará hoje e fica claro que o Ceará joga em prol do 9, né? Então a bola tá chegando toda hora nele ali, toda hora tá sobrando uma bolinha pra ele. E no Corinthians não é bem assim, né? Um time grande não é bem assim. Tipo, pra você jogar em prol do 9, o cara tem que ser o 9. Não é qualquer 9, né? Eu vi o Corinthians jogando em prol do Ronaldo. Só. Em prol do Não é bem Guerreiro. assim. Não, o Guerreiro nem tanto. Mas assim, um jogo que, tipo assim, era construído por exemplo, 17, quando ele jogava em prol do jogo. Mas é porque não tinha outro jogador bom pra resolver, né? Era Cleison e o Romero correndo igual um loucos pela direita e cruzando pro jogo. É, Então, então. a visão que eu tenho talvez pode ser isso. O Ceará joga em prol do Pedro Raul, então sempre sobra uma chancezinha pra ele ali pra fazer o gol. Destaque que o Ceará deu 11 chutes a gol e acertou apenas dois no alvo. Os dois entraram. Lá ele. E a lei que funciona no Brasil é essa, né? A lei do ex. A lei do X, que já aconteceu bastante no Campeonato Brasileiro, né? Exatamente. Aí só O, pra gente encerrar a resenha aqui, cara, o Ceará fecha a rodada na quarta colocação
e o Vasco na sétima, Calil. Exatamente. No final a gente vai passar aí a classificação completa, né, para todo mundo saber que com a finalização da rodada agora, o Cruzeiro e Bahia, a gente passa novamente todos os colocados. É O isso aí. segundo jogo aí foi Botafogo, já na quarta-feira, né? Esse jogo do Ceará e Vasco foi na terça. Na quarta-feira, abrindo a rodada de quarta, tivemos Botafogo e São Paulo. Placar de 2-2 com gols de Ferreirinha, que depois que o Neto falou aquilo dele lá, o bicho desandou a fazer gol, né? Prepara a tanguinha, Caqueneto. É, pode preparar. E aí, o gol de empate do Botafogo foi do Savarino, um belo gol, um golaço do Savarino. Ali, ainda no primeiro tempo, o André Silva faz o 2-1 pro São Paulo. E já no segundo tempo, ali perto dos 40 minutos, aos 39, o Igor Jesus empata para a equipe do Botafogo. LF. Resultado ruim pro Botafogo, jogando em casa, né, Kaká? Diante da torcida ali, esperava-se uma atuação até melhor do Botafogo. Aliás, um resultado melhor, porque a atuação do Botafogo foi boa. O Botafogo joga muita bola na partida de ontem, inclusive merecia a vitória, né? O São Paulo foi letal nas chances, nas duas grandes chances que teve, foi lá e fez os seus gols. Mas um resultado ruim para o Botafogo que perdeu na última rodada para o Bragantino, né? E precisava se recuperar em casa. E o São Paulo mais uma vez empatando. Né? O São Paulo não consegue vencer e também não perde, é uma boa, né? 4 jogos, 4 empates, tá ali beirando ali a zona de rebaixamento, mas chega aí ao seu quarto empate e balança o glorioso Beldia, né? O Beldia tá Sim, ali no cai, não cai, cai, não cai. Eu acho que de repente a gente vai chegar nessa parte da resenha, né? Mas o fato do Dorival estar no mercado, que foi o último técnico que ganhou alguma coisa com o São Paulo, né? Essa sombra que ele tem agora no mercado aí faz com que ele balance bastante aí na equipe de São Paulo. E porque a equipe também não vem produzindo aí o que se espera, né? Tudo bem que fora de casa ontem contra a equipe do Botafogo foi um bom resultado o empate, não é ruim não. Mas o São Paulo não jogou bem mais uma vez. E o destaque negativo da partida, Calil, foi que o Calheri saiu machucado e há informações de que ele rompeu o ligamento cruzado. Essa lesão que é uma coitado. lesão muito temida pelos jogadores. Coitado, é ótimo. Não! Não, e vai Coitado. jogar a culpa no gramado sintético Pô, também. Eles vão. esse coitado é ótimo, foi ótimo agora. Mas o Calheri Não, não rompeu. foi de zoeira. Eu falei com Não, eu ele. sei. É porque eu não esperava esse coitado do nada, velho. O Calheri, parecia a avó, minha avó falando agora, pai. Quando você contou a história triste, ela, coitado. Né? Mas ele deve parar aí por cerca de 9 meses. O Pedro, ele rompe o ligamento também, cara? Porque ele ficou bastante tempo parado também, né? Foi ligamento também. Ligamento também, né? Então fica por 9 meses parado aí Aliás, o mínimo 6, o máximo 9 meses parado o Calheri. Não vivia uma fase boa dentro de campo, né? Mas a gente nunca torce ou espera que o jogador se machuque para deixar o time, né? Que ele saia, vai pro banco, treine mais lá para voltar à melhor forma. Mas não foi o que aconteceu com o Calheri, vai ficar afastado aí. Essa temporada mesmo já perdeu praticamente, né? Estamos aí em abril, então falta aí 8 meses para acabar o ano. Então essa praticamente ele já perdeu. Só se for uma recuperação muito rápida, porque a do Pedro foi rápida, né? É, Ele 7 chegou a meses mais ou ficar menos. 5, 6 meses fora, né? É. Então, se ele conseguir essa recuperação rápida, pode ser que ele volte esse ano ainda, mas a tendência é que ele não retorne mais essa temporada, Calil. E é uma baixa sentida, né? É que o André Silva vem muito bem, né? Sempre quando tem a chance E dele o ali, Cagliari é ele muito tá mal. cravando. E o Caleri mal. Mas o mais importante pro São Paulo aí é a volta do Lucas e do Oscar, né? Dos dois atuarem aí pela equipe do São Paulo, que vai ajudar muito. Que eu acho que é o que tá segurando o Zubeldia ainda, viu? O que tá segurando o Zubeldia é o fato do Lucas seguir fora da equipe do São Paulo ainda. Se tivesse com o Lucas jogando esse futebol ruim, ele já teria caído já. Eu também acho, porque assim, o Lucas e o Oscar hoje, né, são praticamente metade do time de São Paulo, né? A liderança técnica da equipe de São Paulo são os dois jogadores. E há de se destacar, né, Calil, porque mesmo com todos esses desfalques, ele tem conseguido tirar um leitinho de pedra ali, né? Porque, pô, se você falar assim, ele conseguiu 4 empates, não venceu nenhum ainda. Mas ele empatou 2 jogos fora, né? Sim. Então, os 2 empates de fora de casa há de ser considerado, né? Contra o Sport mesmo, ele teve chance de vencer. O cara ele chutou o pênalti lá nas piscinas do Morumbi lá, mas teve a chance de fazer esse 1-0, né? Contra o Cruzeiro, normal empatar, porque o Cruzeiro é um bom time, então normal empatar em casa, né? Aliás, normal não, compreensível empatar em casa. Então, assim, dá para ter um pouquinho de paciência com o Zubeldia ainda. Eu, Lucas, acho que já deveria ter caído.
Acho que o Zubeldia, aliás, não deveria nem ter vindo o Zubeldia. O futebol brasileiro hoje está com uma prática muito ridícula de buscar técnico lá fora, que ganhou um campeonatinho qualquer, e trazer o cara aqui como se fosse Deus, como se fosse solução dos problemas. O Zubeldia ganhou o fraco campeonato equatoriano, cara. Qual que é a relevância que tem o campeonato equatoriano aqui no Brasil? Aliás, na América do Sul, né? O que o futebol equatoriano ganhou nos últimos anos? Então, pra mim, o Zubeldia não deveria nem ter vindo. Se é pra você trazer ele que ganhou o campeonato equatoriano, traz o cara, ele ganhou a Série B com o Santos, ganhou o brasileiro com o Corinthians. Foi uma comparação, né? Mas eu acho que nós temos técnicos aqui muito Eu adoro o mais Carille também, né? gabaritados. Não, é porque foi um exemplo besta do Carille, porque eu tava tentando lembrar quem ganhou a última Série B. Foi ele que me veio da cabeça. Porque o meu exemplo é, nós temos técnico no Brasil, aqui no futebol brasileiro que ganha Copa do Nordeste, que é o caso do Guto Ferreira, por exemplo. Nós temos técnico que ganha a Série B, temos técnico que ganha a Copa do Brasil, e esses caras não têm a moral que o técnico que ganha o campeonato equatoriano tem. Era isso que eu queria dizer. Ou que, por exemplo, o Pedro Caixinha, que nunca ganhou nada na carreira dele, e ganhou de presente treinar a equipe do Santos. Olha que ótimo. Só porque é É, estrangeiro, né? mas já foi demitido também, né? Mas é um exemplo, né? Sim. O Gustavo Quinteiros, enfim, tem um monte de exemplos de caras que não conquistou nada lá fora e chega aqui e ganha. O Antônio Oliveira é um caso. O Antônio Oliveira treinar o Corinthians foi uma das maiores aberrações dos últimos anos. O cara que nunca ganhou nada, irmão, ganha o Corinthians de presente na mão dele, pô, só porque o cara é estrangeiro, é complicado, Calil. Sim, sim. Aí, partindo pro próximo jogo da rodada, tivemos em Mirassol, Mirassol e Grêmio. E que sacolada do Mirassol pra cima do Grêmio, né? 4-1, com gols do Daniel Borges e do Reinaldo. E o gol do Grêmio foi do Bright White. Eu vou Marca dar uma de. de craque Neto aqui agora e vou falar. Eu falei que o Mirassol não caía. Eu Mas falei aqui. calma, rapaz, Eu calma. falei aqui. Não foi a Arena Local, não. Fui eu. Lucas Felipe. Calma. O meu Mirassol é gigante. Que placar monstruoso do Mirassol, né? Aqui, Calhoso, não sei se vai concordar comigo, mas foi o famoso placar de rouba técnico. Sim, sim. Foi o famoso E- placar de rouba técnico. O Mirassol não jogou essa bola toda pra ganhar de 4-1, não. Inclusive, teve até uns gols aí que eu fiquei meio em dúvida ali. Dava pra pegar o goleiro, dava pra marcar o Não, mas é o zagueiro. Volpe, né? O É, Volpe não dá pra pegar. Se foi o e Volpe no destaque que, gol? e destaque que os dois últimos gols do Mirassol saíram aí no finalzinho da partida já, né? Sim, Mas baita resultado do Mirassol que não tinha vencido ainda, né? Destaque pro King Naldo, que marcou 2 gols na partida, 2 gols de bola parada, né? Um de pênalti, um de falta. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Play 2 de novo, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que o Reinaldo ele é subestimado? Não, não, jogou só em clube grande. Sério? Agora que ele tá no Mirassol, né? Não, o que eu falo subestimado é porque, tipo assim, eu acho que o Reinaldo, ele é muito marcado pela figura dele, né? Aquela figura engraçada, cômica. Cara, eu acho que o Reinaldo é um bom lateral esquerdo, velho. E, tipo Bom assim, lateral, bom lateral. a galera meio que subestima ele pelo fato dele ser meio resenha, né? Sei lá, meio extrovertido. Então o pessoal meio que foca nesse lado dele. É o caso do Rodinei, por exemplo, aquela figura cômica, sabe? O Sim. Rodinei, ninguém leva o futebol do Rodinei a sério. Mas Não, eu acho é. ele um baita jogador, velho. Sim, sim. Inclusive hoje, nessa dificuldade que nós temos de lateral direito, aí o Rodinei apareceu na seleção, não sei não, pela Sim. dificuldade que nós temos de lateral direito, né? E eu acho que o Reinaldo também, eu acho ele muito subestimado pela figura dele, pela resenha que ele é e tal, mas eu acho que o Reinaldo é um lateral regularíssimo, cara. Sim. Correto, né? Ele não. Isso, honesto, um lateral Honesto. honesto, ele não Sim, compromete, sim, né? sim. Não, mas E a galera meio que subestima ele, eu acho. eu não sei, porque assim, ele foi muito tempo titular do São Paulo, né? E do próprio Grêmio também, né? Ele Mas ele nunca é. foi unanimidade, né? Sempre questionado, sempre. Qualquer melhor é culpa do É, Ronaldo, do Reinaldo. Então, mas eu acho ele um lateral muito honesto, muito ok ali, muito correto, igual você falou. E acho que ele, em alguns momentos, foi subestimado. é. Mas falando Excelente da partida resultado. de ontem, né? Pode Sim. falar? Não, excelente resultado pro Mirassol. Vence a sua primeira partida. O Mirassol não cai. Venceu aí sua primeira partida no Campeonato Brasileiro. É, vamos esperar aí, né, como que vai ser essa equipe do Mirassol no restante do campeonato. Eu acho que os jogos em Mirassol, ele pode ir bem, né, porque tem um gramado excelente. Eu já falei outras vezes, né? Tem um Sim. gramado muito bom lá e a logística é um pouco difícil para os times que vêm de fora também, né? Para ir pro interior de São Paulo, acho que tem que vir para Campinas e para Mirassol, mas eu acho que e o Mirassol não tem outras competições, né? Ele só vai ter o Campeonato Brasileiro. Então, tem Ainda? chance de Mirassol? o Mirassol. Ah, Ai, não, acho que ele tá na Copa do Brasil ainda? vamos ver, eu acho que ele já caiu, talvez, né? Eu acho que ele só tá no Brasileiro.
É, na Copa do Brasil ele caiu já. Já caiu. Não tá na Copa do Brasil mais não. Mas no. Deixa eu ver. Não. É só Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil. Ele tá no Campeonato Brasileiro. E eu acho que tem chance ainda de cair. Eu acho que vai disputar lá embaixo pra Série B. Mas é um excelente resultado. Aí a vitória pra cima do Grêmio, que não vem bem. E tem o Grenal aí no final de semana, né? Cara, Vamos eu ver como que acredito vai que ser esse fizer, não Grenal aí. sei se essa matéria tá correta aqui, mas aqui fala que o Mirassol não se classificou pra Copa do Brasil. É, porque a Porque vaga é disputada no ano anterior, né? pô, mas os É, caras subiram pro Brasil, pra Série A e não conseguiu. É é uma porque a vaga loucura é isso aí. pelo Campeonato Paulista, né? É, mas é uma loucura isso aqui, né? O time for no G4 da Série B não ter vaga, o regulamento é uma loucura, né? É. Bom, enfim, não é essa a pauta do vídeo, mas a princípio, mais uma vez, parabéns ao senhor Edinaldo Rodrigues e aos clubes que votaram nele, né? Mas o Mirassol não disputa a Copa do Brasil desse ano, mesmo tendo ficado em quarto lugar em terceiro lugar na Série B, Calil. Exatamente. O Só um próximo. destaque em cima disso aí, Calil, Pode rapidão. falar. Queria dar destacar o técnico do Mirassol, Rafael Guanais, né? Que é um técnico jovem, promissor, tá começando aí. E começa muito bem o trabalho dele no Mirassol, né? Ele assume logo depois que o time cai pro Corinthians lá. Ainda quem treinou quem comandou contra o Corinthians foi o técnico interino. O Rafael Guanais chega aí e chega aí a 3 jogos sem perder do Brasileirão. Tudo bem que tá começando, né? Mas já começa muito bem a equipe do Mirassol. Como a gente destacou no primeiro depois do apito, jogou muito contra o Cruzeiro lá em Minas, mas perdeu por 2-1. O Reinaldo desperdiçou um pênalti, né? O Cássio pega. Empatou 2 jogos seguidos, um contra o Bahia fora e um em casa contra o Fortaleza. E agora conquista essa primeira vitória contra a equipe do Grêmio, uma vitória elástica. Volto a dizer que eu acho que foi uma vitória mais. A elasticidade da vitória foi mais por uma má vontade do Grêmio mesmo. Não senti nenhum momento vontade do Grêmio de reagir. Ficou muito tempo com a bola, mas rodando de um lado para o outro. Mas destaque interessante aí para a equipe do Mirassol e o seu treinador. Só para a gente encerrar mais uma vez a resenha, Mano Menezes é o técnico favorito para assumir o Grêmio e o Felipão é favorito para ser o coordenador técnico da equipe do Grêmio. Bom nome, mano, Calil? Você acha que é isso? Pra atual situação do Grêmio, eu acho que pode ser um bom nome, né? O Grêmio vai ficar ali na parte de baixo da tabela, acho que dos 10 pra baixo. O Mano é um treinador que conhece lá, né, o Grêmio. Já Começou foi lá, né? campeão pelo Grêmio. Já foi campeão pelo Grêmio. E é difícil você encontrar um técnico pra esse momento, né? Porque eu acho que a intenção não é trazer um estrangeiro novamente, porque vai chegar no meio do campeonato. Claro que vai ter a parada pro Mundial aí pra treinar, mas eu acho que a melhor opção mesmo é o Mano. Sim, sim. Na verdade, sim, hoje nós temos dois técnicos de ponta no mercado, né? Que é o Tite e o Dorival, né? E o Tite, não sei, mas parece que ele não quer treinar time brasileiro no momento, ele chegou até a recusar o Botafogo, né? Então é os dois que estão no mercado e é os dois que vão ser fantasma dos técnicos atuais. Não sei se o Tite aceitaria ir para o Grêmio, não sei como que é a relação dele lá com o Grêmio, se ele aceitaria ir. O Dorival parece que está alinhando com o Corinthians lá, então sobra Mano Menezes mesmo, né? O Renato Gaúcho foi o que eles demitiram recentemente, foi pro Fluminense, então sobra, e aí, a não ser que reinvente alguma coisa, né, Calil? Por exemplo, o Inter se reinventou com o Roger Machado. Quando o Inter traz o Roger estava embaixo do mercado, né? Ninguém estava cogitando o nome dele assim. Não, não, mas ele tava bem, ele tava fazendo um bom trabalho no Juventude, né? Até que eles tiram ele do Não, Juventude. Ele tinha em baixa contrato no com o mercado que Juventude. eu falo é com um time grande. Ele não era cogitado Sim, sim, com um sim. time Não. grande. Ele é cogitado aí no Juventude porque regional, né? Então eles observando que ele Ele tá trabalha bem sempre lá, ali e é. tal. É. É. Mas a nível Brasil, o nome do Roger não figurava. Não. Até porque nunca ganhou nada, né? O Ganhou Corinthians agora aí nessa no. fase trocou de técnico, trouxe o Ramon Dias, que, né? Nem foi Sim, lembrado o nome do Roger na época. sim, sim. Né? Então, assim, de repente, sei lá, o Grêmio se reinventar, trazer um nome diferente aí. Eu acho que tá na hora, cara, de quebrar um pouco essa bolha, sabe? Igual, por exemplo, o Corinthians trazer o Dorival agora acabou de se mandar embora da seleção. Aí daqui a pouco vem o Tite, que acabou de sair do Flamengo. Aí vem o Mano, que acabou de sair do Fluminense. Eu acho que tem que quebrar um pouquinho essa bolha e se reinventar, mas dentro do nosso futebol mesmo. Né? Igual o Atlético. Acabamos de falar do Mirassol, que foi buscar o Rafael Guanais. Tinha acabado de ser Atlético Goianiense. Cara, é um nome diferente. Os caras podiam manter aquele giro de técnico Série B. O Eduardo Batista tá no mercado, que foi mandado embora do Novo Horizontino. Você tem aí, alguns nomes, né, que
rodam com frequência Série B, né? O que tava na ponte lá, o Hélio dos Anjos, Alberto Valentim, que é esses nomes que são figura carimbada na Série B. Os caras foi meio que reinventaram, buscaram um técnico novo. O América tá com um técnico novo também. Então acho que tá na hora da gente mudar um pouquinho aí e apostar em novidades. Nosso futebol brasileiro está precisando de novidades. Mas daqui caseira mesmo. Sim. O próximo jogo da rodada foi Sport e Bragantino, partida realizada lá em Recife, com vitória do Bragantino por 1-0, gol do lateral Juninho Capixaba, que fez Primeira uma vitória do boa Braga, né? partida. Ah, É, não, não, ele ganhou segunda, a né? última, Segunda, né? ele ganha do Botafogo na última rodada também, em Né? Bragança. E o Sport ainda sem vencer, né? E aí, Segue sem ele jogou vencer. bem, cara. O Sport jogou bem ontem. Tentou de todas as formas aí buscar aí pelo menos um pontozinho. Né? O Cleiton fez mais uma boa partida. O Cleiton tem, parece que se firmado essa temporada aí. Começando bem, pelo menos pro Campeonato Brasileiro. Mas um bom resultado do Bragantino fora de casa. Bragantino que é mais um técnico desse que a gente fala que é técnico novo, que é o Seabra, né? Da Sim, nova geração. E tá conseguindo uma vitória interessante. E conseguiu, aliás, uma vitória interessante lá. Vitória essa que manteve o time aí na sexta colocação, Calil, enquanto o Sport é o lanterninha do campeonato. Terceira derrota seguida da equipe do Sport. É bom começar a ligar aí já o sinal de alerta, né? Porque o Campeonato Brasileiro é meio complicado. Você engata aí 3 derrotas seguidas, depois para você sair desse buraco que você mesmo criou, é meio difícil, né, cara? exatamente. Aí vai ser difícil pro Sport esse campeonato aí, vai disputar acho que até o finalzinho aí pra permanecer na Série A. Ah, eu Partindo também aqui acho. pro próximo jogo, foi Corinthians e Fluminense. O Fluminense venceu aí em Itaquera por 2-0 na Neoquímica Arena, com gols de René e gol também do John Arias de pênalti. Golaço do Dois. René, né? Um baita de um golaço. Inclusive, o destaque da partida é que um pouquinho antes do gol, o René toma um comprimidinho que diz ele que é pra dor de estômago, né? Mas É, alguns acharam que podia ser um Tadalafila, cara, do que futebol. isso, rapaz. Porque o Tomou um chute foi potente. E de foi, direita ainda, né? tomou um energético aí, a direitinha que não é nem a boa, né? Não. Acerta uma pancada de fora da área lá, como diria nossa amiguinha, pancou de fora da área. E aí fez um golaço, surpreendeu mais uma vez. Donelli que adora tomar um golaço, né? Donelli é um chama golaço incrível. É. E, e aí depois o Dionárias mata de pênalti. Foi pênalti, né, Calil? Pra você também pênalti? Foi pênalti, pisou, né? É, pra mim também pênalti indiscutível. E aí, depois dessa partida, aliás, antes da gente falar do Ramon Dias, vamos falar do outro técnico, né? Porque o Fluminense, depois que trocou aí o Renato Gaúcho, chega a sua terceira vitória seguida, cara. Uma troca no momento certo pro Fluminense que trouxe bons resultados aí, né? Sim, o Renato. O Renato ele entende futebol, né? Ele fica nesse negócio de, é um resenha e tudo mais, mas ele entende, ele sabe o que ele tem que fazer ali. Ele não mudou muito o time, mas o principal acho mesmo foi ali a questão do posicionamento do John Arias, em questão também acho que dele unir de novo o elenco, né? Porque o elenco tava meio rachado ali com o Mano, ninguém gostava do Mano. E o Fluminense tá jogando muito bem, chega aí a sua terceira vitória consecutiva. Terceira, né? Terceira, Terceira terceira. vitória consecutiva aí com o Renato. É o que a gente falou na última resenha, né, cara? Eu acho que o time do Fluminense, o Mano, ele tem esse histórico de fazer bons trabalhos, de montar bons times. Ele tem tido dificuldade recente de manter bons vestiários, né? Então eu acho que o Renato ali, o trabalho dele foi mais de bastidor do que de campo propriamente dito. Eu acho que o campo do Fluminense estava até que, de certo ponto, ali organizado. Então o trabalho do Renato foi mais bastidor e isso ele é mestre, né? Todo mundo, a gente ouve falar do Renato muito dos podcasts aí, jogadores que trabalharam com o Renato, que fala que o cara é paizão, o cara abraça, é um cara de grupo, o cara do dia a dia. Então acho que era isso que o Fluminense precisava. O que, pelo jeito, estava faltando para o Corinthians, né? Ontem, depois do jogo, o Memphis Depay deu uma declaração ali um pouquinho dura sobre o Ramon Dias, meio que insinuando que ele não estava escalando ele numa posição que era agradável para ele, que o time não estava tendo uma postura de time grande jogando dentro de casa. E não sei se a declaração do Memphis corroborou para o que aconteceu, né? Mas Foi aí, primordial, né? aí no dia de hoje, o presidente da Gaviões também se posicionou. Muita gente se posicionando em favor da demissão do Ramon Dias. Demissão essa que foi sacramentada ali por volta das 18 horas. E o Ramon Dias não é mais técnico do Corinthians, né? Não sei se é o Ramon, se é o Emiliano, mas a família Dias não faz mais parte ali do quadro de funcionários do Corinthians. Calil, algumas fontes já dão como certo o Dorival. Algumas fontes já confirmam, inclusive, já falam com todas as vezes que o Dorival já está acertado, já está alinhado.
né? Inclusive tem até uma das páginas, um dos blogs mais famosos do Corinthians na internet, que é o Meu Timão, já cravou o Dorival Júnior como técnico do Corinthians. É, Para você, foi boa? O Corinthians acerta em trocar o técnico e acerta em escolher o Dorival? eu acho que trocar acerta. É, o Ramon ele se manteve aí por conta do título paulista, né? Porque ele não vem fazendo um bom trabalho nesse ano. Foi eliminado na pré. O time não joga. Defensivamente, o time é uma peneira. Eu não acho que é questão de jogador, que a gente muitas vezes fala, tal jogador jogou mal, tal jogador jogou mal. Mas aí quando é o sistema defensivo inteiro do Corinthians tá jogando mal, eu acho que tem alguma questão ali de posicionamento mesmo, de treinamento, né? Então acho que foi o momento correto de mandar o Ramon e o filho dele embora. Eu só não sei se o Dorival era o treinador certo, né? Não fechou ainda, não tá confirmado, mas tudo indica que será o Dorival. Não sei se é o treinador correto no momento aí, o melhor, a melhor opção para o Corinthians. A melhor opção seria o Tite, né? Mas acho que o Tite não quer treinar nesse momento em nenhum clube aqui no Brasil. Mas eu não sei se contrataria o Dorival, não, o LF. Assim, Calil, o Corinthians, ele é um time diferente aqui no futebol brasileiro por conta de toda a pressão, de toda a mídia que tem o Corinthians, e toda a repercussão que tem o Corinthians. E eu acho que o cara, para treinar o Corinthians, tem que ser um cara que meio que conhece ali o bastidor, conhece o ambiente. E eu não sei, posso estar enganado, pode ser um achismo, sei lá, eu não vejo o Dorival com cara para ser técnico do Corinthians. Sei lá, eu acho o Dorival um cara muito tranquilo, muito passivo. Não sei se. O cara pra ser técnico do Corinthians tem que ser meio porra louca, meio enérgico, meio louco. Então, não sei se o Dorival é esse cara, tem esse perfil Corinthians. Torço muito para que dê certo, lógico, né? Os dois últimos trabalhos dele em clubes, ele deixou impressões muito boas, foi campeão nos dois, e nos dois ele precisava ajeitar a casa e conseguiu, né, Caio? Talvez eu acho que essa possa ser um fator predominante para o Corinthians acertar com ele. Porque no Flamengo ele precisava acertar a casa, né? Eu não lembro quem foi o técnico que foi mandado embora. Foi o Jorge Jesus ou foi o Domenech quando o Dorival chega? Não, Quando o perdão, Dorival foi o chega. Rogério Ceni ou foi o. O Renato, não, foi o. Acho que era o Dorival, talvez? Foi Ou o o Rogério? Sampaoli. Sampaoli, isso, tava tentando lembrar. Lembrava que era um Uhum. técnico estrangeiro, talvez mesmo. Então ele chega para acertar a casa ali, na época que saiu o São Paulo, ele falou que tava bem bagunçado. Ele chegou, acertou a casa. O São Paulo também tava meio bagunçado. Ele chegou e conseguiu acertar a casa também. Vamos torcer para que ele consiga fazer esse mesmo acerto aí na equipe do Corinthians, né? Só para destacar, a questão da demissão do Ramon Dias, eu acho que demorou. Eu acho que o Ramon Dias tinha que ser demitido ainda no ano passado, quando acabou o Campeonato Brasileiro. Agradecíamos aos serviços prestados pelo Ramon. Por quê, Calil? Quando o Ramon veio, a realidade era uma. O time do Corinthians era bem limitado, então tinha que ser um técnico para tirar leite de pedra. Fecha a casinha, vamos ganhar por uma bola, jogar feio, tal. No meio do campeonato, o Corinthians trouxe boas peças que mudou completamente o patamar do Corinthians. Hoje, para mim, se você pegar o Corinthians top 4, top 5 do futebol brasileiro em termos de peça, mas essas peças não estão conseguindo ser bem aproveitadas. Então, o Ramon, em nenhum momento esse ano, você viu o Corinthians jogando um futebol bonito, um futebol entrosado, com a dinâmica de jogo legal. Era sempre aquele sofrimento, sempre aquele futebol pragmático. Então, eu acho que em nenhum momento o Ramon Dias demonstrou alguma reação. Por exemplo, contra o Barcelona, perdeu feio lá e chegou aqui e não vimos nada de novo, um repertório diferente, né? Você não consegue ver nada diferente do Ramon, a não ser aquele sofrimento, aquele bumba meu boi de sempre. Se aqui a gente fala que o Luxemburgo tá ultrapassado, Felipão tá ultrapassado, a gente não pode deixar de dizer que o Ramon também tá, só porque ele é estrangeiro, mas fica claro que o Ramon Dias é um técnico completamente ultrapassado, não dá para saber se é o Ramon, se é o Emiliano, ninguém sabe o que acontece ali, mas eu acho que ele foi até muito longe, esse Paulistão que ele ganhou meio que mascarou o trabalho dele que era ruim, né? A gente ouve muito falar sobre trabalho de que o técnico não põe a mão e também não atrapalha. Eu acho que o Ramon foi mais ou menos isso. Ele até tentou atrapalhar com uma escalação meio louca, uma substituição meio louca, mas eu acho que esse Paulistão que o Corinthians ganhou foi mais uma força da torcida e os jogadores, essa conexão entre eles, do que um bom trabalho do Ramon propriamente dito. Então eu acho Sim, que só sim. finalizando, eu acho que a demissão dele é justa, mandaria embora no final do ano passado, até demorou para ser mandado embora, então eu acho que o Corinthians troca na hora certa. Tem bastante coisa para acontecer no campeonato ainda, tá começando agora. Sul-Americana tá numa situação um pouco complicada, vai ter que se achar. Então tem Copa do Brasil pela frente. Acho que o Corinthians troca de técnico na hora certa.
E sim, não, aliás, não acho o Dorival o cara certo pela figura do Dorival, mas pelo profissional do Dorival, eu acho que pode dar certo sim, porque ele vem com esse histórico de conseguir recuperar as últimas equipes que ele trabalhou. É, é... Falei pra Corrigindo aqui caralho. uma. Não, não, foi bem, foi bem. Corrigindo a informação aqui, no Flamengo ele não substituiu o Sampaoli, não, foi o Paulo Souza. Puta que O... pariu, nem lembrava do Paulo Souza. Eu também não lembrava do Paulo Souza, mas ele substituiu o Paulo Souza no Flamengo. É, mas também não muda o fato de que ele teve que meio que Ajustar recuperar a um equipe, time, né? O Paulo Souza time, bagunçou toda a equipe que foi. eu acho que foi do Rogério, Paulo, o Vitor Pereira, O, que ele o- assumiu. não, o Paulo Souza pega a equipe do Renato. É, o Vitor Pereira vem depois do Dorival, né? O Vitor Pereira vem depois do Dorival. Que eles não renovam com o Dorival pra trazer o Vitor Pra Pereira, né? trazer o Vitor Pereira, é. Aliás, É. estava alinhado a renovação, mas acabou não acontecendo, né? Sim, exatamente. Partindo pro próximo jogo da rodada aqui, lá no Rio Grande do Sul, no Gigante da Só Beira-Rio. finalizando rapidinho aí, alguns estão cravando, né? O Hum, Dorival como técnico do Corinthians, mas ainda não tem nada certo. É mais informação, especulação do que algo concreto mesmo, tá? sim, sim. E provavelmente o Corinthians não vai ter um treinador estrangeiro, né? É, não, o último foi o Ramon, aliás, foi o primeiro e último do Ramon, né? Que assumiu o Corinthians. O Corinthians teve um ou dois técnicos estrangeiros na história. E em nenhum momento está sendo sondado, né? Eu acho que se talvez se não der certo com o glorioso Dorival, sobraria o Tite. Não desse certo com o Tite, talvez o Corinthians poderia cogitar um técnico de fora, porque o nosso mercado para técnico hoje também é complicado, né? Eu aposto numa novidade aí, né? Mas a princípio, técnico estrangeiro eu acho que não tá nos planos do Corinthians, não. Até porque, pelo que estão falando, tá muito bem encaminhada a questão do Dorival aí, né? Sim. O Oswaldo de Oliveira tá sem clube? Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Espero que continue. Partindo aqui pro próximo jogo da rodada, que foi Se lá no Rio caso Grande. o Fabinho Solari quiser, a gente tem o Instagram do professor Estevão Soares, né? Que tá no mercado também Ah, com aí. certeza, com A certeza. gente pode fazer essa intermediação, inclusive adiantando pra galera dando um spoiler, pode ser que aconteça esse bate-papo aí, né, Calil? Sim, sim. Nossa entrevista aí com o Estevão Soares. Que tá no mercado, a gente pode fazer esse meio de campo aí. Se caso o Fabinho Soldado quiser, chama eu no zap que eu passo pelo contato do professor Estevão Soares. Um abraço, professor, todo o nosso respeito por ele. Com certeza. O próximo jogo da rodada aqui agora, finalmente, o Palmeiras enfrentou o Inter lá em Porto Alegre, no Gigante da Beira-Rio, e venceu por 1-0, gol do Facundo Torres no segundo tempo. Bom resultado para o Palmeiras, que segue invicto no campeonato, dividindo ali a primeira colocação com o Flamengo. O Flamengo é o primeiro, o Palmeiras é o segundo. Terceira vitória consecutiva aí do Palmeiras. Venceu o Cerro Porteño pela Libertadores, venceu o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e agora vence o Inter lá no Rio Grande do Sul. O Palmeiras que dos 20 clubes da Série A, o único clube que o Palmeiras tem o retrospecto negativo é contra o próprio Inter. É sempre muito difícil para o Palmeiras vencer lá, para todo mundo é difícil vencer o Inter no Beira-Rio, e o Palmeiras consegue essa grande Menos vitória pro aí, Grêmio, né? aliás. É, sim. Menos pro Grêmio. O Grêmio sempre apronta lá no Beira-Rio. É, a vitória do Palmeiras muito boa lá fora, né? Eu acho que até é bacana a gente falar isso, né? Sobre a reação do Palmeiras, né? Há 3, 4 jogos atrás estavam pedindo até a cabeça do Abel, mas o Abel, como sempre, mais uma vez, consegue mudar, reverter a situação, né? O Abel é um baita de um treinador, um gestor nato, então, assim, ele consegue muito bem lidar com essas dificuldades, né? O Sim. Palmeiras nunca tem uma crise muito prolongada. No meio do caminho, ele sempre consegue arrumar uma escape ali, uma saída, e mais uma Se vez ele consegue reinventar, né? se reinventar. Mais uma vez ele consegue. Na final do Paulista ali, tava todo mundo pedindo a cabeça dele, e agora já estão até esquecendo das más atuações do Palmeiras, já estão voltando a depositar créditos aí no trabalho do Abel. E aí o destaque negativo vai para o Inter, né? Todo mundo colocando o Inter aí como favorito ao Campeonato Brasileiro, mas o time não conseguiu engrenar ainda no campeonato. Tem apenas uma vitória, vendo o empate no último jogo e agora essa derrota em casa. Então vamos ficar de olho nessa equipe internacional aí que precisa jogar um pouquinho mais de futebol. Tá devendo ainda no Brasileirão, né, cara? Atual campeã gaúcha, mas ainda não conseguiu mostrar ainda tudo que se espera no Campeonato Brasileiro. Time muito bom, é bem treinado pelo Roger. Eu acho que ainda vai disputar o título aí com Palmeiras e Flamengo, vai ficar lá em cima. E excelente resultado aí pro Palmeiras, que é sempre bom vencer aí no campeonato fora de casa. E ainda mais o Inter,
que provavelmente não vai perder jogos, né, nesse nível para Flamengo, Botafogo não vai perder lá no Beira-Rio. Então é muito bom o Palmeiras vencer essa partida. Partindo pro É, próximo esse ano o Palmeiras jogo, foi ótimo, jogou muito bem e o Facundo tá começando a ficar mais à vontade nesse time, né, cara? sim, tá encaixado. O time do Palmeiras, o Abel mudou a escalação, né? O Estevão jogando ali por dentro, ao lado do Vitor Roque ali, como um segundo atacante. E aberto na direita o Felipe Anderson, que tá voltando a jogar um bom futebol. E na esquerda o Facundo, que é um jogador muito voluntarioso, né? Ele corre bastante, se entrega em todas as jogadas. E o Palmeiras tá vindo forte aí, tá melhorando a cada jogo. E E ainda ainda tem tem o ainda o Paulinho ali Paulinho. nesse time, né? Paulinho, Maurício, é um time bem ajeitadinho. O Veiga ainda tá machucado. Vamos ver. Emiliano. É, o Emiliano. Vamos ver o que vai acontecer aí com essa equipe do Palmeiras para o decorrer do ano. É isso aí, o Emiliano que não é o Dias, né? Esse é o Martinez. Martínez, exatamente. O outro jogo da rodada aqui foi o Flamengo e Juventude, né? O Flamengo Talvez o voltando a jogo ser mais o. equilibrado da rodada. É, uma hora o Flamengo batia, outra hora o Juventude apanhava, né? E acabou 6-0 para a equipe do Flamengo. Eu vou tentar passar aqui qual que foram os gols, ó. O primeiro gol foi do Pulgar, o segundo foi do Plata, o terceiro foi do Danilo, zagueiro, o quarto foi do Arrascaeta e os dois últimos foram do Pedro. Pedro que tá voltando a jogar, né, depois da lesão, e já anotou aí 2 gols. É, esse time do Flamengo é uma loucura, né, Calil? Eu tava, enquanto você falava dos gols aí, eu consegui mais ou menos olhar. Eu tava até pensando nisso, né? Ó, Pulgar, seleção chilena. Plata, seleção acho que colombiana, né? O Plata. Colombiana, isso. Danilo, seleção brasileira. O Arrascaeta, seleção uruguaia. E o Pedro provavelmente deve ser convocado para a seleção brasileira, agora tá voltando Sim, de em lesão. condições ele é É, o time do Flamengo é uma loucura, né? Do time que jogou ontem aqui, ó, praticamente todo mundo hoje jogou ou joga pelas suas seleções. E uma atuação, até chover molhado falar que foi uma boa atuação do Flamengo, né? seis Vide a aí o zero, não tem. resultado, seis a É. zero jogou muita bola, o Juventude não viu a cor da bola ontem. Destaque que o Juventude vinha fazendo um bom campeonato, né? Não foi, às vezes pode falar assim, ganhou do Juventude. Não, o Juventude tá fazendo um bom campeonato, né? Ganhou os Duas dois jogos em vitórias, né? casa, É. dois jogos em casa, 6 pontos. E foi mais um mérito do Flamengo mesmo, uma partida conseguiu fazer 69% de posse de bola, 18 chutes no gol, sendo desses 18, 8 no alvo. Atuação muito segura do Flamengo. E o destaque positivo do jogo foi o retorno do Pedro, né? Aliás, não foi o retorno, mas mais uma partida do Pedro, cada vez mais à vontade, marcando inclusive 2 gols, né, cara? 2 gols. Ele bate o pênalti no primeiro e a bola sobra pra ele, ele faz o gol. E depois anotou um gol de cabeça também. E a Arrascaeta, que jogou muito bem essa partida também. Além de fazer o gol, deu 2 assistências. É isso aí. Partindo É, aqui pro último jogo da rodada, o Flamengo é mais isso mesmo, né? Vai disputar sim. o título, vai ser um dos principais clubes do campeonato. Partindo aqui pro finalzinho já, ó, temos Santos e Atlético Mineiro. Partida realizada na Vila Belmiro. O Santos venceu por 2-0. Tivemos. Do jogo do nosso queridíssimo Flamengo, a gente esqueceu de citar que no segundo não começou como titular, mas entrou no segundo tempo, que foi o Bruno Henrique, que está sendo investigado aí pela Polícia Federal, né? Foi indiciado aí por questão de aposta. Mas vamos ver o que vai decorrer aí desse processo dele, que como que vai ser o futuro dele aí no futebol. Então, eu acho que é bem provável que ele seja suspenso aí por 2 anos, porque tem muitas provas, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Ele jogou a partida de ontem, jogou até bem o segundo tempo, mas é isso mesmo. Partindo pro próximo jogo aqui, ó, tivemos Santos e Atlético Mineiro, partida na Vila Belmiro, o Santos venceu por 2-0, gol do Barreal e do Zé Ivaldo, né? Partida muito boa do Santos, o Neymar machucou aí no, no primeiro tempo ainda, ele sente ali a lesão na coxa, eu acho que foi lesão muscular, né, do Neymar no caso. Sim. Os gols do Santos foram do Barreal e do Zé Ivaldo, igual eu falei. Gols ali muito próximo. O Galo, acho que foi a pior partida do Galo nesse Campeonato Brasileiro. Ele já havia perdido para o Grêmio, mas contra o Grêmio ainda fez uma boa partida. Fez o gol com o Rony e tudo mais. Mas acredito que essa foi a pior partida do Galo no Brasileiro. O Hulk jogou muito mal também. E bom resultado para o Santos, né? O que você achou Sim, do Santos? resultado.
para a equipe do Santos, ganha sua primeira no campeonato, né? E destaque negativo da partida, mais uma lesão do Neymar, né, Calil? A gente não entende muito bem o que está acontecendo com o Neymar, se de repente tá chegando a hora mesmo, né? Se a gente está se preparando aí para um fim de carreira do Neymar, né? Porque não consegue ter sequência de jogo. Hoje eu até ouvi alguns especialistas falando, né? Que pelo que andam falando aí, o Neymar não segue o departamento físico e médico do Santos. Ele tem um trabalho particular dele lá. Então, até cobrando sobre isso, se de repente não é a hora dele começar a se dedicar ao departamento médico do Santos, porque o Santos não é um time que tem um histórico grande de lesões, né? O Santos consegue fazer um bom trabalho físico ali, um bom trabalho clínico, e estão cobrando o Neymar sobre isso, sobre de repente não é a hora dele deixar o departamento do Santos cuidar dele, o médico do Santos cuidar dele, para ver se ele consegue dar uma guinada aí nessa parte física dele aí, né? E mais uma lesão dele, não sabemos ainda quanto tempo ele vai ficar parado, mas o destaque negativo foi essa lesão. Em termos de bola, eu gostei muito do Santos ontem, né? Jogou, foi letal, né? Nas bolas que teve, fez o gol. E como você disse, uma partida muito ruim do Galo, talvez a pior partida do time no campeonato, porque o Galo vinha batendo na trave, né, Calil? Jogava muita bola, chutava mais, buscava, mas não conseguia ganhar. Agora, ontem foi praticamente dominado todo pela equipe do Santos e não viu a cor da bola aí, né? Em nenhum momento ameaçou o Santos, em nenhum momento o Brasão foi acionado para fazer boas defesas, né? Sim, não, o Brasão, ele fez ainda ali uma ou duas defesas, mas muito fáceis, né? Cruzamento na área e tudo mais. Mas a equipe do Galo não teve criatividade que vinha tendo nos outros jogos, né? Teve uma certa criatividade. Eu acho que o melhor jogo do Galo ainda foi ali a derrota pro Grêmio, né? Eu acho que foi a melhor partida do Galo. Contra o São Paulo, ele joga bem no segundo tempo, né? E contra o Vitória foi trocação total. Um jogo que o Atlético foi melhor, mas ele conseguiu só empate. O Galo segue aí sem vencer, né? Não venceu nenhuma ainda no Campeonato Brasileiro. É... Mas eu acredito que vai passar essa fase aí, vai começar a sair os gols aí para a equipe do Atlético. O Santos, eu acho que o destaque negativo, apesar da vitória, é o Guilherme. Ele se doa muito defensivamente, mas ofensivamente ele não acertou nada na partida. Não conseguiu nenhuma jogada de efeito, nenhum contra-ataque, E nem faz nada. um tempo já, né, Calil? Desde que o Neymar chegou, parece que a chegada do Neymar meio que ofuscou um pouquinho o futebol do Guilherme, né? Porque desde então o Guilherme não consegue mais repetir as boas atuações que ele teve no Paulista. Sim, o Guilherme não vem jogando muito bem. O Tiquinho também não aparece muito, mas é porque a bola não chega também, porque não passa pelo Guilherme. Mas eu acho que a equipe do Santos tem muito aí o que melhorar. O treinador do Santos nessa partida foi o ex-volante César Sampaio, né? É O que foi até Santos uma tá. novidade para mim o César Sampaio como auxiliar técnico, porque ele fez até no Palmeiras, ele foi gerente de futebol, né? O Sim, César aquela Sampaio, na fase. seleção, ele fazia também um trabalho meio que de bastidores ali. E agora parece que tá tentando, ou tá se achando ali na beira do gramado também, né? Não, ele era um craque, né? Jogava muita bola, mas eu acho que não tinha ainda treinado um time na beira do Eu campo, não me lembro nem como auxiliar, nem como. né? No Tite parece que ele já foi um pouquinho mais de auxiliar de campo mesmo ali, né? Era o Matheus Bach, que é o filho do Tite. Isso na seleção, não lembro se no Flamengo eles estavam juntos, mas na seleção eu sei que ele fez um trabalho com o Tite ali, de auxiliar técnico também. Sim, sim. Tem mais algum destaque para essa partida? Então, o único destaque eu só ia perguntar para você quem você acha que pode ser o novo técnico do Santos. Dorival já tinha recusado, há quem diga que o Tite recusou também. O nome da vez é o Sampaoli. É o São Paulo. Provavelmente vai ser o São Paulo mesmo. Eu acho que o Diniz não tem chance de treinar o Santos. Eu acho que vai acabar sendo sobrando pro São Paulo aí, que sempre volta aí pro Campeonato Brasileiro pra treinar alguma equipe, né? Sempre quando ele tá mal, alguma equipe aqui do Brasil acha o São Ele é Paulo pra treinar. ele é mais um caso do que eu falei do glorioso Zubeldia, né? Que não tem nada de Hum. relevante na carreira, mas os times brasileiros adoram dar espaço pro cara. É mais um caso, é o Sampaoli. Depois que saiu da Laú, nunca mais se firmou em lugar nenhum. E a galera continua insistindo nele ainda aí. Inclusive, o último bom trabalho que ele fez na carreira dele foi propriamente com a equipe do Santos, né? Chegando na final da Libertadores e, se eu não me engano, foi vice-campeão também do brasileiro, né? Ou ficou ali entre os quatro, É, quinto colocados. não, ele foi naquele time do Jorge Jesus, ele é Ele vice-campeão. é vice, né? E ele foi vice da É. Libertadores também, né? Não, da Libertadores foi o Cuca, né? Quem chega na final Ah, com o foi o Santos é o Cuca. Cuca. É, É isso mesmo, é. Isso e mesmo, bem perde pro lembrado. Palmeiras.
Mas ele Hum, foi vice-brasileiro, que foi o último bom campeonato, bom, Com um bom é, time, né? sim, Treina, jogando muito bem. sim, e foi o último bom trabalho dele, né? Mas Sim, ele vive sobrevivendo desses bons trabalhos, ganhar que é bom, nada. nada. Partindo pro próximo jogo da rodada aqui, foi Vitória e Fortaleza. Partida realizada lá no Barradão. Vitória da equipe do Vitória. Olha, né? Olha que coisa. 2-1, Que gols até, do que até então não tinha tido nenhuma vitória. que não tinha tido nenhuma vitória, com gols do Mateuzinho e Janderson e o Diogo Barbosa descontou para a equipe do Fortaleza. Boa vitória aí do Vitória, olha de novo, que não tinha vencido ainda no campeonato, pontua aí no Campeonato Brasileiro, havia perdido aí para o Flamengo, perdido também para a equipe do Juventude e vence aí a sua primeira partida no Brasileirão. E olho na equipe do Fortaleza, né? Que de contrapartida chega aí a sua terceira partida sem vitória, vem de 2 empates e essa derrota agora aí para a equipe do Vitória, cara. Sim, o Fortaleza na próxima rodada enfrenta o Palmeiras, né? Só isso, né? Isso aí, vamos ver o que vai Em casa, acontecer. né? Em casa. Em Então, casa, sim, sim. Que em casa ainda ele vem bem, né? A equipe do Fortaleza sim. vem bem em casa. O Castelão é sempre difícil ganhar do Fortaleza. Sim. Partindo aqui pro último jogo da rodada, que finalizou agora de pouco aí. Foi Cruzeiro e Bahia. Vitória do Cruzeiro por 3-0. Dois gols do Caio Jorge e um gol do Lucas Romero. É Lucas Romero? É, né? É isso Foi aí, Lucas Romero. Lucas Romero. Cruzeiro que não vinha bem. Tinha empatado a última partida com o São Paulo, né? E vence aí no campeonato. Havia vencido a primeira rodada, como a gente citou antes aqui, a equipe do Mirassol e vence de novo aí agora a equipe do Bahia. Um Bahia. placar surpreendente, né? E para mim, na minha opinião, não retrata o que foi o jogo, né? O Bahia teve até um pouco mais de domínio, né? Como vem acontecendo nos últimos jogos do Bahia, o Bahia sempre tem um domínio de jogo, gosta de jogar com a bola, de meio que dominar a partida ali, mas não consegue converter em situações de gol. E foi o que aconteceu hoje, né? E o Cruzeiro foi letal das vezes que chegou lá, sempre deu trabalho lá pro glorioso goleiro da equipe do Bahia, que é o Ronaldo, né? Que não é Ronaldo. aquele Ronaldo que jogou no Corinthians, nem o Não, goleiro nem o não, atacante. não. Mas uma boa vitória do Cruzeiro, segura, dentro de casa, né? E destaque que o Leonardo Jardim tava meio que balançando ali já, a galera tava meio que contestando ele. Gabigol, inclusive, foi banco ali nesse jogo, não sei se foi alguma coisa de lesão, mas Gabigol foi Também, banco, né? Dudu foi banco, os dois jogadores foram bancos. Quem joga no meio para frente do Botafogo hoje, do Cruzeiro hoje foi o Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. E aí no segundo tempo entrou o Gabigol e entrou também o Dudu, né? Mas boa vitória para a equipe do. Ou foi ao contrário? É isso mesmo. Foi o Gabigol entrou e entrou o Dudu também. Caio Jorge foi quem fez os 2 gols da equipe do Cruzeiro e também o Lucas Romero e o destaque do Bahia que ainda não venceu no campeonato, Calil. Segue sem vitórias aí a equipe do Bahia. É, Venceu já na Libertadores, né? Empatou o primeiro jogo com o Inter, venceu o segundo. Mas nesse Campeonato Brasileiro ainda não venceu. Ele empatou a primeira rodada com o Corinthians, né? Sim. Empatou Vem com o de três Corinthians. empates e agora perde para a equipe Perde a do sua Cruzeiro. primeira. Perde sua primeira, mas havia empatado já duas partidas. Destaque negativo aí esse começo de campeonato do Bahia no Brasileirão. Mas, assim, não sei se de repente o campeonato do Bahia é Libertadores, como é que tá essa questão aí, que você falou. Na Libertadores tá bem, né? Passou 2 etapas, 2 fases, empata a primeira fora de casa, dentro de casa, aliás, né? Contra a equipe do Inter, venceu fora de casa pelo placar de 1-0. Então, na Libertadores faz um bom campeonato e no Brasileirão ainda tá faltando uma vitóriazinha ainda para engrenar, né? E finalmente o Cruzeiro venceu, né? O Leonardo Jardim balançando lá, mas conseguiu vencer a primeira. Quem sabe essa primeira vitória aí não dá uma tranquilidade. Aliás, a segunda, né? Não dá uma tranquilidade para o Cruzeiro aí para a sequência do campeonato, que se espera um pouquinho mais do Cruzeiro pelo investimento que foi feito, Calil. Exatamente. Aí passando aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, o líder é o Flamengo, líder aí com 10 pontos. Em segundo, o Palmeiras também com 10 pontos. O Flamengo fica na frente por conta do último jogo, que goleou aí a equipe do Juventude, então ele tem mais saldo de gols. Em terceiro vem a equipe do Fluminense. Em quarto, a equipe do Ceará. Em quinto, a equipe do Cruzeiro. Em sexto,
a equipe do Bragantino. E lá embaixo no Z4 temos a equipe do Grêmio, em 17º, em 18º a equipe do Bahia, em 19º a equipe do Atlético Mineiro e em 20º a equipe do Sport. Então, sem vencer no campeonato aí temos São Paulo, Bahia, Atlético Mineiro e Sport. É isso aí, E, Calil. e, e as equipes que não perderam ainda no campeonato, temos o Flamengo, o Palmeiras e o São Paulo. Loucura, né? São Paulo não É louco. venceu ainda e não perdeu. E só pra. Ainda falando do Cruzeiro, tá? O Gabigol foi banco mesmo por opção técnica, tá? Opção técnica é assim. Opção técnica, não Ele teve já, nenhum no, problema, não. no jogo anterior ele já foi banco também. Ele ficou com aquela cara emburrada dele lá, fotografaram a cara dele. E nesse jogo novamente o Léo Jardim colocou ele no banco aí. Isso aí. O Léo Jardim, que é um técnico bem polêmico, né? Ele gosta mesmo desses negócios aí. Ele já teve polêmica com o Mbappé, teve polêmica aí com alguns jogadores, porque ele realmente não é muito de amizade, não. Ele escala que ele tem que escalar mesmo e não é muito de escalar pelo nome, mas sim pelo momento, Calil. É, exatamente. Vamos falar um pouquinho aqui de Série B também? Passar aqui essa última rodada. É, tivemos. Terminou hoje, né? Sim, terminou hoje. Teve rodada no meio de semana. É difícil ter rodada de Brasileirão no meio de semana, né? A Série B tem mais tendência, porque os times não jogam campeonatos internacionais, né? Sim, Mas nessa semana aí aconteceu de termos rodada das duas principais competições do futebol brasileiro no meio da rodada, cara, no meio da semana. sim. A Série B tá ainda na terceira rodada, né? Tivemos aí a partida realizada em Cuiabá entre Cuiabá e Atlético Paranaense. O Cuiabá venceu aí por 2-1. O Avaí venceu o Operário por 1-0. O Paysandu perdeu lá em Belém do Pará por 2-0 para a Chapecoense. O Curitiba e o Novo Horizontino empatou em 0-0 em Curitiba. O Goiás empatou em 2-2 com o Vila Nova, clássico, né? Sim. O clássico goiano, 2-2. O Criciúma venceu o Atlético por 4-0. Não engrenou O ainda o Atlético, né? Não. Acho que tem chance aí de cair pra Série C, né? E eu achei que ia Subiu, brigar pra subir, mas até agora nada. até agora nada. O Botafogo de Ribeirão venceu por. Venceu não, empatou em 2-2 com a equipe do Remo. O CRB venceu o Volta Redonda por 1-0. A Ferroviária venceu por 2-0 a equipe do Atlético Goianiense. E por último aqui, o América venceu por 3-1 a equipe do Amazonas, LF. É isso aí. Olho na equipe da Ferroviária, né? Que é um time aí que subiu da série aí C pra B. E começa bem aí, de repente pode até brigar pra subir, valeu? O top 4 da Série B então fica assim, ó, CRB em primeiro, o Cuiabá em segundo, o Goiás em terceiro e o Coritiba em quarto. É, o Atlético CRB Paranaense faz um não. tempo que tem batendo na trave, né? O CRB tem Sim, feito boas campanhas, bate na trave na hora de subir. Quem sabe esse ano aí o CRB consegue manter um pouquinho aí de mais de regularidade e conseguir subir, mas não vejo muita diferença aí não, viu, Calil? Eu acho que o quadrangular final deve ficar mais ou menos perto do que tá aí com essas equipes, CRB, Cuiabá, Goiás, Coritiba e Atlético, e também a equipe do América Mineiro. o artilheiro da Série B aí é o queridíssimo Pedro Rocha. É aquele mesmo, jogou no Ah, Grêmio, jogou no esse mesmo no Flamengo, o Flamengo, próprio. Tá no jogou, Remo acho que agora. no São Paulo jogou também, não jogou no São Paulo, Pedro Rocha? Eu não me lembro. Jogou Agora ele está no Remo. no Remo. Que Grande Remo. reme para trazer o Remo à elite do futebol novamente. Exatamente. As considerações finais aí pra rodada 4 do Campeonato Brasileiro, LF? As Algum minhas, destaque? rapidamente, para mim, o destaque aí das considerações finais foram as trocas de técnico, né? Estamos ainda na quarta rodada aí, mas já chegamos a 4 ou 5 técnicos que já foram demitidos, né? Mano Menezes, que eu tô me lembrando agora, Mano, o glorioso Ramon, Ramon, Quinteiros. Quinteiros, acho que foram os três, né, que foram demitidos. Não teve nenhuma demissão ainda. Não, acho que é só os Nesses três mesmo. três, né? Mas Pe- chegamos a 3 técnicos demitidos aí. Vamos Ah, aguardar o aí. Caixinha. Caixinha também. Caixinha, tem mais, tá 4. lembrando, 4 técnicos demitidos. Então, o destaque é esse, essa dança das cadeiras que começou cedo no campeonato, como sempre, né? E vamos aguardar aí para saber quais vão ser os novos treinadores e se esses novos treinadores vão conseguir trazer novidades para essas equipes. E o destaque negativo, mais uma vez aí o Neymar se lesionando, cara. A gente sempre espera aí que o Neymar consiga aí se recuperar.
se tratar aí pra que a gente espera que ele consiga jogar mais uma Copa do Mundo, né? Quem sabe ganhar uma nova Copa do Mundo, né? É, e eu não sei se você Mas percebeu, Calil, eu acho que eu coloquei o Neymar como destaque negativo, porque parece que até a nossa própria imprensa parece que já não tá esperando muita coisa dele mais, né? Pouco se fala sobre o Neymar, já começou. Quando ele chegou, foi toda aquele badalação, era Neymar pra cá, Neymar pra lá. Agora parece que já estão até esquecendo um pouquinho do Neymar ali, porque ele não consegue entrar em campo, ele não consegue performar. Então parece que a galera já meio que tá começando, caminhando para desanimar um pouquinho com ele, né? Tentavam vender muito o Neymar como uma esperança, como o cara que pode trazer o Hexa, como o cara que ia mudar o patamar do Santos, mas parece que a galera tá com um pouquinho mais de pé no chão, porque o Neymar ainda não conseguiu engrenar e não conseguiu fazer com que a gente se animasse com relação ao futebol dele, né? o Neymar, sei lá, cara, é complicado a gente ficar falando assim, porque ele parece que quando ele tá em campo ele quer jogar, mas parece que fora de campo ele não se importa tanto, né? Não se cuida tanto, né? Aí eu até ouvi uma matéria hoje, né? Eu vi uma reportagem falando sobre isso, não vou lembrar quem é pra gente dar o crédito, mas falando que os nossos craques, os últimos craques, têm parado mais cedo, né? Deram exemplo do Ronaldo, do Ronaldinho, agora o Neymar também. Então, nossos craques têm, parece que os maiores, né? Que a gente pode falar, por exemplo, o Kaká foi um pouquinho mais longe, o Rivaldo foi um pouquinho mais longe, mas os grandes mesmo, né, do nosso futebol têm parado um pouquinho mais cedo por descuido mesmo com a parte profissional, né? Tem toda uma, uma vida fora dos gramados que parece que atrapalha essa condição de ser profissional mesmo e de levar um pouquinho mais a sério o principal do trabalho deles, que é o futebol, né? Tem uma vida extracampo, tem questões comerciais, tem acordos, mas o que move tudo isso é o futebol, né? E parece que eles não levam tão a sério o futebol como levam outras questões extracampo, cara. Isso aí. Finalizando aqui o vídeo, né? Lembrando pro pessoal aí O seu curtir o destaque final vídeo. pra encerrar? Não, acho que fica o Neymar mesmo, né? Que a gente espera sempre muito do Neymar e ele jogou no final de semana contra o Fluminense, a gente esperava que ele ia ter uma sequência maior e no segundo jogo dele já na volta já lesiona, né? É muito frustrante. Até pra quem não é torcedor do Santos, né? Sim, Imagina pra sim. quem é torcedor do Santos. É porque nesse momento tá todo mundo torcendo pelo Neymar, né? Não é nem Sim, sim, sim. não é pelo Santos, mas pelo Neymar a gente torce para que ele consiga performar, né? Porque, por exemplo, só pra gente encerrar aqui, a galera fala muito do Memphis, né? Ah, o Memphis isso, o Memphis aquilo, mas o Memphis tá em campo, né? Tá lá, tá Sim, dando tá sempre bater, lá, tá é. jogando. O Memphis raramente fica fora, a gente consegue lembrar 2 ou 3 jogos, clássico mesmo ele tá em todos, jogo decisivo ele tá em todos. Tá jogando? Não tão bem. Tá performando? Não tão bem, mas tá lá, né? É profissional, tá lá. A gente não ouve falar muito do Memphis fora de campo, né? Então acho que o Neymar poderia copiar um pouquinho desse exemplo do Memphis aí para tentar dar um final de carreira digna para ele, né? Seria muito frustrante para nossa geração ver tudo que o Neymar fez e terminar a carreira tão melancólica assim, como tá se caminhando pro fim da carreira dele, né? Sim, é. Finalizando o vídeo aqui, pessoal, pedir para vocês se inscreverem aí no nosso canal, curtirem esse vídeo, deixar aí nos comentários a sua opinião sobre o nosso menino Ney, né? O que você acha aí que tá acontecendo com o Neymar, se ele vai ter Sugerem, condições. sugerem técnicos, né, cara? Sugerem, ótimo. Sugiram técnicos aí para as equipes que estão sem técnico, né? Grêmio sem técnico, Corinthians sem técnico, Santos sem técnico. Vamos dissertar um pouquinho aí em cima desse tema aí. Quais técnicos aí seriam estariam prontos para assumir essas equipes? Sim. É, se inscrevam no canal aí, deixem um like. Sigam a gente lá no Instagram, no Facebook, a gente também tem uma página no Facebook. E também no Spotify, para você que está ouvindo no Spotify aí, vai lá no nosso YouTube, Arena Local, e se inscreva no nosso canal também. É isso aí, Demais é galera. isso, até um próximo Obrigado. vídeo, é isso aí, LF. Obrigado por chegarem até aqui. Se vocês tiveram paciência para chegar até aqui, né, Calil? Então Sim, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente, é muito importante pro nosso trabalho. Todas as nossas redes sociais são Arena Local, então dá uma passadinha nas nossas redes sociais lá e dá essa moral pra gente, né, Kaká? exatamente. Em breve É, voltaremos aqui na Arena Local, porque aqui é a resenha. é sempre o melhor lance. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.